Nessa segunda aula, nós vamos discutir, ou começar a discutir, alguns métodos para resolução de problemas de programação não linear inteira mista convexos. E a gente vai assumir para todos esses métodos que a gente virá discutir, algumas hipóteses para poder formular os algoritmos e garantir certas propriedades para esses algoritmos. São três hipóteses que a gente vai empregar. A primeira delas é que o conjunto X é um conjunto poliedral ilimitado, portanto compacto. A necessidade dessa hipótese, ou a finalidade dessa hipótese, é garantir que os nossos subproblemas serão limitados. Então, sempre que quando eu minimizar alguma coisa para x pertencente a x grande, independentemente se é uma relaxação contínua da formulação do problema de programação não linear inteira mista original, ou se é alguma outra relaxação desta relaxação, quando a gente minimizar esse problema, mantendo a restrição de que x pertence a x grande sendo compacto, a gente garante, então, limitação da função objetiva. Essa função objetiva não vai para menos infinito, é uma propriedade que a gente vai usar a nosso favor. A gente também vai assumir que as funções envolvidas no nosso problema, tanto a função objetivo quanto as restrições, são duas vezes diferenciáveis. É claro que essas restrições, que garantem que x pertence a x grande, as restrições poliedrais satisfazem essas condições. A necessidade dessas condições aqui, de duas vezes diferenciabilidade, não decorrem dos algoritmos que a gente vai utilizar aqui. A gente vai utilizar apenas gradientes derivadas de primeira ordem das funções f e c. Porém, quando a gente resolver relaxações não lineares desse problema, a existência dessa satisfação dessa condição favorece muito a convergência desses algoritmos que a gente vai empregar na resolução dos subproblemas. Então, é essa a utilidade dessa hipótese 2. E a terceira hipótese diz o seguinte: olha, esse problema nosso ele satisfaz uma restrição de qualificação para todo ponto na envoltória convexa do conjunto das soluções viáveis do problema original. Tá? Então a gente vai garantir que para todo ponto na nossa envoltória convexa do problema, então se eu pegar aqui, usar o exemplo parecido com o que eu dei, vamos supor que eu tenha duas variáveis, uma variável x contínua, outra variável y inteira, e que a envoltória convexa dessas soluções inteiras seja esse conjunto que eu acabei de desenhar e que eu estou rachurando aqui em vermelho. Então essa é a envoltória convexa. Se eu pegar qualquer ponto aqui, um ponto x barra inconv gs, existe esse ponto x barra genérico qualquer aqui em conv gs, ele satisfaz umas condições de qualificação. Pode ser um ponto KKT ou pode ser um ponto que satisfaz as condições de Slater. Tá? Então, o que é importante destacar? Essa hipótese H1 é uma hipótese um pouco mais restritiva. A hipótese H3 ela é uma hipótese técnica. Ela é uma hipótese apenas que vai nos ajudar a garantir a existência de multiplicadores de Lagrange. Essa é a finalidade dessa hipótese aqui. Isso aqui vai nos garantir existência de multiplicadores de Lagrange que vão ser essenciais para a gente escrever os cortes em várias classes de algoritmos que a gente vai discutir. A gente vai conseguir formular uma condição de otimalidade que vai ser satisfeita pelos pontos ótimos desse problema, pelos pontos ótimos das relaxações contínuas desse problema e de relaxações das relaxações contínuas desse problema. Então, essa hipótese H1 ela é um pouco mais técnica que as demais, mas normalmente a gente consegue limitar as variáveis do problema. Então, ela é uma hipótese mais restritiva, mas normalmente a gente consegue estabelecer algum balizamento para essas variáveis. O primeiro algoritmo que a gente vai discutir é chamado o branch and bound não linear,
que não difere muito do branch and bound que a gente conhece, que a gente estuda na programação linear inteira, né? Ele é o primeiro método que a gente vai discutir, ele é um exemplo do métodos chamados de single tree search. Mas por quê? Porque nós vamos fazer uma árvore de enumeração apenas. Então, no início, o que vai ser resolvido? Vai ser resolvido a relaxação de programação não linear associada ao MIP, né? Então, no nosso caso, essas variáveis inteiras, elas deveriam ser variáveis, as variáveis xi com índice em i grande deveriam ser variáveis inteiras. Nós vamos relaxar essas condições de integralidade e vamos impor, por exemplo, que essas variáveis xi estejam entre um limite superior válido e um limite inferior válido. Se isso não for o caso, se não for aplicável esse limite, a gente estabelece uma grandeza suficientemente negativa, uma grandeza suficientemente positiva para poder disparar o método. Então, o que está sendo resolvido no primeiro nó da minha árvore de enumeração? É um problema desse tipo aqui, ó, né? Um problema desse tipo. Então, esse problema 9, o que ele é? Ele é exatamente o problema original, sem restrições de integralidade. Então, ele é absolutamente análogo à relaxação linear da formulação do problema de programação linear inteira, né, para o branch and bound da programação linear inteira. Tá? Então, se eu resolvo esse problema, né, apenas relaxando as restrições de integralidade, o que esse problema, o que essa solução vai me dar? O que a solução desse problema me dá? Essa solução me dá um limite inferior, um LB, para o ótimo do meu problema. Se eu chamar o ótimo de Z estrela, então essa solução me dá um limite inferior do meu problema. Se eu resolver esse problema aqui, 9, a relaxação, e essa relaxação for inviável, obviamente que o problema original é inviável, né? Se por um acaso essas variáveis aqui, que são indexadas por i em i grande, que devem ser inteiras, se nessa relaxação elas forem inteiras, então obviamente, né, o problema original foi resolvido. Se isso não acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos eleger alguma variável que deveria ser inteira, mas que assume valor fracionário nessa relaxação, nesse problema de programação não linear, e vamos fazer branch nessa variável. Então, ao longo do algoritmo, esses parâmetros que a gente utiliza para limitar inferiormente, limitar superiormente as variáveis de decisão do problema, inteiras, que a gente está aqui explicitando essas variáveis aqui, ó. Por que a gente está explicitando essas variáveis? Porque o branch vai ser feito em cima dessas variáveis, né? Então, eu vou criar pelo menos 2 subproblemas, por exemplo, fazendo branch nessas variáveis, né? Então, se eu tenho uma solução que na relaxação linear eu tenho um x barra i, para i pertencente a i grande, isso aqui não pertence aos inteiros, eu tenho, obviamente, 2 possibilidades aqui, ó, candidatas para resolver 2 subproblemas, possíveis subproblemas para gerar ramificação, né? Então, nós vamos proceder ao branching em variáveis. Nesse caso, posso adotar outro esquema de branching? Posso adotar outro esquema de branching, mas uma escolha bastante razoável é implementar branching em variáveis nessa restrição. Então, eu altero ao longo do algoritmo, eu altero esses limites inferiores e os limites superiores de cada subproblema na árvore de enumeração. Então, vou manter uma lista de problemas a investigar e esses problemas, à medida que eu tiro um problema da lista, eu tenho um vetor particular LI e um vetor, uma entrada LI e uma entrada UI para cada variável inteira do problema. É isso que vai diferenciar esses problemas, esses subproblemas na árvore de enumeração. Então, do mesmo jeito que a gente poda em um algoritmo de branch and bound para a programação linear inteira, a gente implementa as mesmas regras de poda para o caso do nosso algoritmo para resolver o problema de programação não linear inteira mista, né? Na versão relaxada dele. Então, se em um determinado subproblema, né, se a minha solução ótima para um determinado subproblema, o subproblema aqui, eu estou caracterizando por um determinado vetor U e um determinado vetor L. Então, isso aqui caracteriza o quê? O subproblema
na árvore Branch-Bound. Então, se eu resolvi o subproblema LU e a solução dessa relaxação contínua é um vetor inteiro para as entradas que deveriam ser inteiras no problema original, a gente pode podar por otimalidade, né? A gente pode podar por otimalidade. Na verdade, está escrito viabilidade, que a gente obteve uma solução viável, isso aqui é viável, né? Esse vetor x com a componente, esse vetor x LU com a componente xi LU, isso aqui pertence a z de cardinalidade i, né? Essa solução é viável e não há nada melhor nada mais a fazer naquele subproblema. A gente pode podar simplesmente porque a gente encontrou a solução ótima que resolve aquele subproblema do meu problema. Estou tratando um caso convexo, né? Agora, se isso não ocorre, se existe uma variável inteira, fracionária, essa cota, o valor ótimo dessa solução, aqui está sendo passado x e LU, na verdade, isso aqui deveria ser f de x LU e não f apenas de x e LU, porque a função objetiva não depende apenas das variáveis inteiras do meu problema. Então, isso aqui precisa ser corrigido nos meus slides aqui, ó, né? De forma que aqui esse subíndice i, ele suma aqui, ó. Então, o f de x LU, isso aqui é um limite inferior válido para o ótimo naquele ramo da árvore de numeração. Se por um acaso esse limite iguala ou excede a um valor, ao custo de uma solução viável para o meu problema, a gente poda esse nó por limite. Mesma ideia do algoritmo Branch-Bound para a programação linear, né? Uma propriedade que depende da hipótese que a gente lançou de f e c serem duas vezes diferenciáveis e de x ser limitado, é que esse algoritmo Branch-Bound não linear, ele converge explorando um número finito de nós, uma propriedade de finitude que também é observada no Branch-Bound da programação linear inteira, né? Então, para que ele então convirja no número finito de nós, a única hipótese adicional que a gente precisa garantir é que cada um desses nós seja resolvido com garantia de otimalidade. Então, combinando essa hipótese aqui com esta estratégia de resolver com garantia de otimalidade até uma certa precisão, né, a gente garante a finitude desse algoritmo Branch-Bound. Então, do mesmo jeito que a gente tem diversos aspectos práticos relativos à implementação de um algoritmo Branch-Bound para a programação linear inteira, esses mesmos aspectos existem, né, na hora de decidir como implementar um algoritmo de programação não linear, de Branch-Bound para a programação não linear inteira mista, né? Então, no caso, quando a gente trata de uma relaxação não linear agora, para o programa de programação não linear inteira mista, todas as dificuldades, todos os custos de se fazer uma investigação para tomar decisões de como implementar um algoritmo Branch-Bound, eles são potencializados aqui, são majorados no caso da programação não linear. Por quê? Porque resolver essa relaxação contínua é bastante mais caro. Então, a gente pode, obviamente, né, no que diz respeito à seleção dos nós a investigar, alternar entre uma estratégia de mergulhar para obter uma solução viável ou uma estratégia em que privilegia os nós que fornecem o limite inferior mais pobre para a minha árvore de enumeração, porque é esse nó que precisa ter o limite acrescentado, né, refortalecido, para poder melhorar a estimativa global do limite inferior global para a árvore, né? Mas a gente precisa adotar normalmente um balanceamento dessas estratégias. De nada adianta você atuar aqui, ó, sempre tentando subir o LB, se você não dispõe de uma solução viável, um upper bound, para poder podar, né? Então, no caso da seleção de variáveis, né, a escolha das variáveis para fazer branch, é a mesma estratégia que a gente conhece e usa muito na programação linear inteira, que é o strong range, para determinar qual é a variável mais promissora
dentre as fracionárias para gerar subproblemas a serem investigados, para gerar subproblemas para originar o branch, a gente adota aqui. Então esse strong branching, que é uma técnica que surgiu no contexto da programação linear inteira, ele também é utilizado aqui na programação não linear inteira mista. Tá? E um ponto que a gente precisa destacar é que a gente pode, ao longo desse algoritmo, resolver alguns problemas de programação não linear, algumas dessas relaxações, de forma exata. Né? Não é por conta disso que o algoritmo necessariamente não vai convergir do número finito de passos. O objetivo aqui é acelerar a resolução de cada um desses problemas, né? Principalmente quando a gente sabe que um desses problemas vai convergir, né? Quando a solução ótima desse problema, quando a gente consegue detectar que a solução ótima desse problema, dessa relaxação contínua aqui para o subproblema definido pelo vetor L e pelo vetor U, vai convergir para uma solução I fracionária. Então, normalmente, nesse caso, a gente para o algoritmo de programação não linear quando a gente detecta que ele está convergindo para uma componente fracionária de uma variável que precisava ser inteira. Né? E, claro, é fundamental aqui o uso de heurística primal para poder combinar com uma estratégia de best first, se a gente optar por ela na estratégia de seleção de nós investigar no branch and bound. O uso de heurísticas aqui é ainda mais importante que no caso da programação linear inteira. Então, apenas relembrando, né, qual que é a ideia do strong branching? O strong branching é uma estratégia para definir, dentro de um conjunto de variáveis candidatas, qual é a variável que deve ser a variável original branching, a criar subproblemas para serem inseridos na árvore, na lista de nós investigados do nosso problema. Né? Então, o que nós vamos adotar? Dado o conjunto de variáveis inteiras, nós vamos eleger um conjunto chamado, um subconjunto delas chamado IC, que é um conjunto de variáveis fracionárias que deveriam ser inteiras na relaxação contínua. Na verdade, esse IC é um conjunto de variáveis candidatas a gerar branching. Por algum critério, esse subconjunto das variáveis inteiras ele foi refinado e nós criamos esse IC. Pode ser que o IC contenha todas as variáveis fracionárias. Na solução XLU, né? Que é a solução da relaxação desse problema aqui que a gente viu. Pode ser que a gente seja um pouco mais restrito, que a gente não considere todas, considere um conjunto um pouco mais restrito. Só aquelas que são, por exemplo, imagina que a gente está... a variável tem que ser inteira, e a parcela variável, né, eu tenho uma dessas entradas, xi é igual a 0,98, é fracionária, mas ela é menos fracionária que uma variável, por exemplo, xj, que é igual a meio. Né? Essa variável aqui ela é mais fracionária que essa. Então, pode ser que esse conjunto IC, ele reflita alguma escolha prévia de, ou dar prioridade a investigar variáveis que são mais fracionárias. E aí, cria um conjunto inicial para aplicar o método strong branching. Então, essencialmente, o que o strong branching vai fazer? Para cada uma dessas variáveis, nesse subconjunto de variáveis candidatos, então, ela vai criar, ela vai definir uma certa estimativa da deterioração do bound, ou da modificação do bound, quando a gente introduz para essa variável xi as restrições de branching associadas a ela. Né? Então, se a gente tem que essa variável de índice i pertencente a IC, ela é fracionária na relaxação contínua, a gente pode criar esses dois subproblemas associados ao branching desta variável xi. Se xi barra ela não é inteira, essa restrição de branching e esta restrição de branching vão cortar esta solução do NumPy caso dois filhos sejam gerados a partir dessa restrição. Então, o que se faz no strong branch? Para cada uma dessas variáveis candidatas, a gente calcula essa grandeza DI mais e DI menos.
que é efetivamente quanto que o subproblema derivado do problema pai vai mudar no valor da relaxação contínua quando essa restrição aqui, quando essa restrição foi inserida no problema. Então, essa grandeza aqui, é o valor do subproblema que deriva do pai quando a gente impõe essa restrição no conjunto de restrições que representam o nó pai. E o DI- é a mesma ideia, só que considerando esta restrição. E a gente define o quê? A gente define para cada variável uma grandeza SI, que vai me dar um score, uma aptidão para a gente fazer branching nessa variável. De que forma que é definido esse score? Ele depende de uma grandeza μ, é um parâmetro de implementação, μ normalmente é um parâmetro em torno de 1, é μ vezes o quê? O mínimo entre o DI mais e DI menos. Então, se eu olhar para isso aqui, o que eu estou privilegiando? Vamos considerar o caso em que DI, o μ é exatamente 1. O μ é exatamente 1. Eu estou considerando o seguinte, então eu tinha um NLP de LU, isso aqui me dava um limite inferior, aí eu criei dois filhos, estou supondo que eu vou criar dois filhos. Filho 1 com essa restrição, x barra menor ou igual a x e menor que piso de x barra. E o filho 2, mesma variável, x barra, xi maior ou igual a teto de x barra. Resolvo esse subproblema aqui. Quer dizer, eu antecipo a resolução do que seria resolvido caso essa variável fosse eleita a variável de branch. Eu obtenho, então, essas grandezas, DI mais e DI menos, quando eu forço a variável para ser maior ou igual ao valor de corte e menor ou igual ao valor de corte. Então, o que é essa grandeza? Eu estou impondo duas restrições aqui. O que eu espero que aconteça com o limite dado pelo bound do nó pai? É que nos filhos esse limite cresça um pouco. Ele vai ficar no mínimo igual, mas eu espero que ele cresça um pouco. Então o que essa quantidade está fazendo? Ela está estimando μ vezes o menor valor, o menor crescimento desse bound. E no caso do outro termo, esse segundo termo, que envolve o máximo, com o peso 1 menos μ, o que ele está fazendo? Na medida que a gente está mergulhando na árvore, a gente está calculando limites inferiores que estão subindo. Na medida que esse limite sobe muito, e a gente já dispõe de algum upper bound, a gente tem a tendência a podar esse nó por bound. Então, o que esse termo aqui nessa expressão tenta capturar é dar algum peso para a chance de você podar aquele nó por bound, quer dizer, ele não ramificar a partir daquele nó, ele controlar o tamanho da árvore de enumeração. Então, essa que é a ideia desse segundo termo. Normalmente, no Strong Branching, o que dita realmente a escolha é esse primeiro fator aqui, esse primeiro elemento aqui, que é o mínimo, é a chance de você melhorar o limite inferior global da árvore. Você escolhe aquele nó que sobe mais esse limite, que vai permitir subir mais o limite do nó que você está atacando. Se você faz isso para todos os nós que isso se ramifica, você tem a tendência de subir o melhor limite inferior globalmente válido mais rapidamente. Por essa razão que esse valor de μ é normalmente escolhido como algo bem próximo de 1. Então, depois de ter avaliado essas grandezas SI para toda variável candidata, a gente escolhe aquela que promover, que gerar o maior valor de SI dentre as candidatas. Obviamente que isso tudo tem um custo computacional bastante grande, a gente tem que resolver, então, para cada variável, a gente tem que resolver 2 problemas de programação não linear, então essa não é uma estratégia barata. O que significa isso? Que a gente realmente tem que adotar alguma estratégia para redução do custo desses subproblemas de programação não linear, quer dizer, seja adotando uma solução inexata desse problema, ou restringindo bastante o número de variáveis candidatas a serem investigadas no Strong Branch.
né? Agora, o fato é que o Strong Branch ele tem um impacto gigantesco na redução do número de nós. Então, se for bem calibrada a estratégia de Strong Branch, seguramente essa estratégia vai pagar. Agora, outra alternativa é a gente usar, né, conhecimento sobre o problema de programação não linear para poder resolver o número de subproblemas que a gente vai ter que resolver. Tentar usar o Warm Start, por exemplo, para resolver a solução do pai, dos filhos, a partir da solução do pai. Quando eu resolvi esse problema aqui, né, NLP GLU, e impus uma restrição, o subproblema é um subproblema que difere pouco do subproblema que foi resolvido no pai. Só que como a gente está trabalhando com problema de programação não linear inteira mista, não linear, incluir essa restrição aqui, não necessariamente a gente consegue fazer o warm start do mesmo jeito que a gente faz na programação linear inteira. Quer dizer, na linear inteira, com poucas operações de pivoteamento do método simplex, a gente restaura a otimalidade da solução ótima desse pai ao inserir essa restrição, né? Então, no caso da não linear, a gente tem que realmente olhar para a estrutura do problema para verificar de que forma e se a gente pode ganhar alguma coisa fazendo o warm start, usando a solução do pai para resolver e obter a solução do filho para essa variável que é candidata a branch, né? Uma estratégia que foi bastante bem sucedida, né, que diz respeito à solução inexata dos subproblemas, né, foi proposto por esses dois autores, e eles usam o método SQP, né, o Sequential Quadratic Programming, para resolver o subproblema em cada nó. E durante a aplicação do SQP, eles detectam quando que o algoritmo está convergindo para uma solução que tem uma componente que deveria ser inteira, que na verdade é fracionária. Quer dizer, ele sabe já ao longo do algoritmo que a solução ótima do subproblema que ele está resolvendo vai ser uma solução, né? Ele está lá calculando ao longo das iterações do NLP um xk, ele está calculando uma sequência de valores para xk. Em particular, essa xi ela está indo para um valor limite, né? Vou chamar aqui L tilde de k, e essa aqui é uma variável que não pertence a z. Ele detecta isso no algoritmo, ele está convergindo para uma solução que não é inteira. Então, assim que ele detecta isso, ele para o algoritmo de programação não linear e ele implementa então branching em alguma variável fracionária. Quer dizer, ele pode fazer strong branching ou usar a variável mais fracionária, o que for. Mas aqui o que ele está fazendo? Ele está interrompendo a solução do problema de programação não linear, da relaxação contínua, e acelerando a decisão de branch. Isso é muito comum, inclusive na programação linear inteira. Eu já fiz isso em alguns algoritmos, um algoritmo Benders com um aluno, em que a gente sabe que a gente está gerando, que naquele subproblema a gente não vai conseguir podar o nó por limite. Então a gente para um pouco antes de calcular a solução da relaxação linear mesmo e faz branching mais cedo, né? Então esse tipo de estratégia funciona assim. No caso da programação não linear, quando ela gera o subproblema no branch and bound, é que muitos algoritmos podem ser utilizados, se você interromper o algoritmo, né, se ele for um algoritmo dual, você não tem um limite inferior válido para ser usado e para melhorar a condição de poda no branch and bound, né? Então você não pode podar aquele nó, porque você não sabe qual que é o limite inferior que ele está dando, você não resolveu no ótimo, né, se for um algoritmo dual. Então, de tempos em tempos, é recomendável que, se você adota a solução inexata dessa relaxação contínua, de tempos em tempos é importante você utilizar a solução exata exatamente para ser capaz de gerar esses limites inferiores válidos. Ou você pode combinar essa estratégia com algum algoritmo dual, como o Lagrangian dual aumentado, que fornece um limite inferior válido para o seu problema. Então, resumindo, né? Quais são as dificuldades do uso do algoritmo Branch and Bound e Branch and Cut para a programação não linear inteira mista convexa? Bom, primeiro, normalmente o tamanho da árvore de enumeração é muito maior que o tamanho da árvore de enumeração que você teria para problemas envolvendo o mesmo número de variáveis inteiras na programação linear inteira, né? Então, as árvores de enumeração aqui, elas são muito grandes e
você tem uma grande quantidade de problemas de programação não linear a ser resolvidos em cada nó da árvore. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando na programação linear inteira é muito fácil você fazer procedimentos de warm start, né? Você faz o branching, poucas operações quando o all simplex, você restaura a viabilidade e a otimalidade da solução ótima do pai após a inserção da variável, da condição de branching nova. Aqui não é trivial você tirar proveito da solução ótima do pai para resolver o problema filho. Então o warm start aqui é uma condição mais crítica de ser desenvolvida, né? E todas as dificuldades que a gente tem no branching bound de programação linear inteira mista, eles são potencializados no branching bound de programação não linear inteira mista, né? E o que eu não falei aqui, né, nesse curso, eu não vou falar na parte de geração de cortes para os algoritmos de branching bound. Então, do mesmo jeito que na programação linear inteira, a gente fortalece as relaxações lineares por meio da inserção de cortes, no branching bound não linear, a gente pode adotar os mesmos conjuntos de técnicas, ou pelo menos alguns conjuntos de técnicas, para resolver esse conjunto para melhorar as relaxações as relaxações contínuas, né? Não lineares contínuas do problema. Por exemplo, você pode usar cortes disjuntivos de balas, né? Que trabalham na união de poliedros, na união de conjuntos, né? No nosso caso, no problema de programação linear inteira, a gente trata da união de poliedros. Aqui, no caso da programação não linear inteira, a gente trabalharia com a disjunção em união de conjuntos convexos, né? Gerar desigualdades válidas que são válidas para a união de convexos. Ou eu estou nesse conjunto convexo, ou estou nesse conjunto convexo. Quando eu, por exemplo, faço branch em x igual a 0, ou em x igual a 1 para uma variável binária. Então eu gero desigualdades válidas para conv da união desse conjunto. Esse é um assunto que eu não vou tratar aqui no curso de programação não linear inteira mista, porque ele é muito bem tratado nos cursos de programação linear inteira que eu dou. E muitas das técnicas usadas lá podem ser utilizadas aqui, né? Mas é um assunto bastante documentado na literatura de programação não linear inteira mista que eu utilizei. Eu acho que o importante aqui é avançar mais nestes métodos, dos métodos específicos da parte de programação não linear inteira mista. E nesses métodos específicos da programação não linear inteira mista que a gente vai ver, a gente vai começar a ver agora os chamados métodos multitree. Esses métodos multitree, eles tentam atacar exatamente algumas dessas dificuldades que eu mencionei. Nós temos no algoritmo branching bound não linear que resolver um número elevado de subproblemas de programação não linear. Nesses métodos multitree, a gente vai trabalhar essencialmente com relaxações poliedrais para o problema que a gente quer resolver de programação não linear inteira mista. Quando a gente trabalha com a relaxação poliedral com esse problema, o que a gente vai ter condição de fazer? O warm start vai ser mais fácil de ser feito. Eu não vou ter que resolver mais problemas de programação não linear ao longo da árvore branching bound. Esse problema de programação não linear ele vai ser tratado num subproblema de programação não linear. Um subproblema para gerar uma aproximação poliedral melhor para o nosso problema, ou cortes para o nosso problema. Então, esses métodos multitree, e mesmo um dos métodos single tree que a gente vai ver, mas que é inspirado na geração de cortes dos métodos multitree, eles atacam especificamente essas dificuldades, evitar a resolução de problemas de programação não linear em um número muito grande, né, muito grande deles, e acelerar, eliminar essa dificuldade de fazer o warm start, de recuperar a viabilidade que a gente tem ao longo da árvore de enumeração do branching bound não linear. Então esses métodos vão atacar essencialmente essas questões, essas dificuldades do branching bound não linear. Mas o branching bound não linear é uma alternativa, sim, que funciona, mas tem essas dificuldades que, se não houver uma estrutura particular para o problema, o algoritmo pode ter dificuldade para encontrar a solução viável, né? Tudo é mais difícil no branching bound de programação não linear comparado com o branching bound para resolver problemas de programação linear inteira ou linear inteira mista.